Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Nós vamos dar início às atividades dessa tarde. Vamos convidar a Sandra para fazer a leitura da mensagem. Em seguida, a Joelma vai fazer a oração inicial. Boa tarde a todos. Filhos, honrem vossos pais. Pais, honrem vossos filhos. O próximo mais próximo são os nossos deveres urgentes. E por dever, compreendam sempre: amar, servir, perdoar. Amar, servir, ser perdoado. Que cada um de vós, filhos amados, tenham olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que possam perceber uma vez mais a vinda do Cristo Jesus, que fala a cada coração do grande banquete que espera por aqueles que já despertaram para a luz interior. Que possam ser, no seio familiar, a luz que acalanta, que acalenta, que possam ser a figura de amorosidade e de paz. Ah, amados, quantas e quantas dissensões, brigas, desuniões, ódios, contendas por ações tão pequenas, mas que têm oposição no ego grandioso. Desvistam-se desse ego e busquem no imo da alma amar, servir, perdoar, ser perdoado. Avante sempre, pela seara do Cristo Jesus, o caminho da bondade e da luz. Então, continuando, porque essa é uma mensagem tão bonita que já vai nos envolvendo, que a gente possa, nesse momento, fechar os nossos olhos, nos permitindo, então, nos envolver pela luz dos ensinamentos de Jesus, nos envolver também por todo o amor, por todas as bênçãos que nos são direcionadas, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta tarde, e então rogando ao nosso Divino Mestre que as nossas necessidades, que elas possam ser atendidas, que nós possamos, então, estar aqui, cuidando dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, criando condições e nos fortalecendo para que no dia a dia pratiquemos as tuas lições, para que no dia a dia sejamos instrumentos do amor divino, acolhendo, amparando, amando e aprendendo uns com os outros. Amado Mestre Jesus, que nossos corações possam se abrir então aos teus ensinamentos, que possamos nos fortalecer na fé, na esperança e na coragem, para sermos então teus seguidores, verdadeiros cristãos. E que todas as bênçãos e luzes que forem produzidas aqui durante o nosso estudo, que elas possam chegar a todos aqueles que necessitam, onde quer que se encontrem. Amado Mestre Jesus, permaneça conosco nesta tarde. Que assim seja. Então, nós vamos dar início ao estudo de O Livro dos Espíritos. Nosso irmão Hélio não pôde vir hoje. A gente vai fazer por ele. Então, nós estamos no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Só lembrando o que já foi dito de uma forma bem breve,
Quando a gente fala intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, muitas vezes a gente acha que é algo miraculoso, que é algo fantástico. O que os espíritos falam? Que uma vez que eles nos intuem, nos insuflam pensamentos, então eles interferem. Mas é no nosso pensamento, não é de uma forma mágica. E eles vão dar 2 exemplos interessantes que já foram discutidos nas semanas passadas. Um deles é no caso de uma bala perdida. Então, ali atira-se a esmo, sem intenção. Kardec questiona se essa bala poderia ser o quê? Dirigida para alguém. E ali o que se fala? Que muitas vezes vem a intuição. Então, quando fala, desviou, ou então já viu que pega, né? Tanto passa demais na imprensa, que pegou numa medalhinha, pegou na caneta. Isso muitas vezes é a intuição da pessoa o quê? Se mexer. Não que eles vão dirigir a bala, porque aí seria uma intervenção fora da lei divina, fora da lei natural. Seria uma derrogação da lei. Não. O que eles fazem, então? Nos intuem. Da mesma forma que ele fala ali da escada, que de repente a pessoa, ela deveria morrer no acidente, ali naquela escada. Então, se o espírito poderia quebrar a escada, que é o que a gente pensa, né? Que os espíritos foram lá e forçaram a escada. Não. O peso, a escada pode estar carunchada. E aí a intuição é o quê? Que ele deveria estar ali naquele momento, que a gente não morre fora de hora. Tudo está o quê? Tudo está dentro dessa lei. Vocês entenderam? Então, como que é essa intervenção? É através das intuições. E quando a gente fala de intuição, nós temos essas intuições tanto dos bons espíritos quanto dos espíritos ainda inferiores. Então, não há derrogada da lei. Eles nos dirigem de que forma? A gente sabe, né, que a gente tem que entrar nessa sintonia, nessa vibração, e é através do pensamento. Então, dando continuidade, nós estamos na questão de número 530. O que Kardec fala? Ele vai questionar: os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornam as nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida. Então, a gente poderia culpar esses espíritos levianos, zombeteiros, quando fala misérias da vida, pelos nossos tormentos, pelas nossas angústias. Às vezes, aquilo que nos acontece de uma forma não positiva, podem ser esses espíritos? E aí eles vão nos responder, os espíritos superiores. Eles se comprazem nessas traquinices que são provas para vós, destinadas a exercitar a vossa paciência. Então, o que está falando aqui? Eles são os responsáveis? Eles estão dizendo que eles se comprazem. Então, não é incomum quando alguém cai e, às vezes, vem ali a notícia, foi o espírito que empurrou. Não é que ele empurrou, mas ele vai achar bom, principalmente se a gente ainda falar que foi ele, né? Eles vão falar a importância que se dá a esse fato. Entretanto, se cansam quando veem que nada conseguem. Então, por exemplo, se a gente caiu, a gente nem pensa que foi esse espírito que empurrou. A gente passa por essas tribulações, por essas aflições com perseverança, com paciência. Quando a gente já tem todo esse conhecimento da justiça de Deus, que nada acontece sem a providência divina, a gente vai ficando mais o quê? Mais resignado. Aí esses espíritos levianos, zombeteiros, o que eles fazem? Eles se cansam da gente. Por quê? Não está surtindo efeito, né? Então, eles não vão mais o quê? Ficar ali querendo se comprazer das nossas tristezas. Não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as frustrações das quais vós sois os principais autores pelo vosso estouvamento.
Então, a doutrina espírita, ela é muito clara nesse assunto. Quando a gente está diante de qualquer sofrimento, de qualquer dor, é uma consequência de quais ações? Das nossas ações. Pode haver espíritos ali envolvidos? Até pode, mas são consequências dos nossos pensamentos, das nossas vontades, dos nossos sentimentos. E muitas vezes nós vamos o quê? A gente fala, abrimos portas para os maus espíritos. Na verdade, nós estamos na mesma frequência, na mesma faixa vibracional. Estamos em sintonia. Por isso, é fácil para eles acessarem os nossos pensamentos e muito fácil para nós também termos esses pensamentos de forma muito natural. Quando vem um pensamento, a gente fica assim, nossa, foi o Espírito que me mandou esse pensamento? Tem gente até que confunde, não sabe nem o que escreveu, né, Francisco? Se foi ele, se foi o Espírito. Porque é muito natural, é da lei. E eles vão então dizer para nós, convence-te, pois, de que se a tua baixela, ou seja, a sua louça, né, as xícaras, os pratos, se quebraram, é antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. Eles não estão falando que é impossível, mas o que estão nos dizendo? Que é muito mais por descuido nosso do que pela ação dos espíritos. Então isso traz para nós algo muito importante. A gente volta sempre em Jesus, vigiai e orai. Vigiar esses pensamentos, na verdade, é o conhece-te a ti mesmo. É vigiar o que? As nossas emoções, vigiar esses sentimentos e orarmos. Quando que a gente deve sempre orar? Para agradecer, para louvar, para pedir e não ter vergonha de orar pedindo auxílio. Quando a gente se vê o quê? Muitas vezes enfraquecido diante de uma tentação, que a gente ore, que a gente peça ajuda. Ela sempre vem. Então, que a ajuda chegue também e a gente esteja atento. Kardec, então, vai perguntar na mesma questão, na linha A. Os espíritos que provocam discórdias agem em consequência de animosidades pessoais, ou seja, aqueles que vão insuflando pensamentos, pensa numa discussão. Começa uma discussãozinha, dali a pouco está todo mundo brigando, né? O que Kardec está perguntando? Então, esses espíritos estão influenciando porque eles têm uma animosidade pessoal conosco. É o que a gente fala, nosso o quê? Tão íntimo, né? Nosso obsessor, né? Ai, meu obsessor não me larga. O que acontece? Às vezes alguém te fala alguma coisa, ofende, você já tem ali o ego inflamado, eles só vão nos ajudar. Você vai aceitar? A gente nem nesse pensamento é natural que a gente já começa também o quê? A brigar. Então, será que é uma coisa pessoal? Ou atacam ao primeiro que encontram? Ou seja, esses espíritos estão por aí, o primeiro que eles encontram, eles vão atacar. Por motivo determinado, por simples malícia. Então, o que Kardec quer saber? Quando eles vêm nos influenciar, é por um motivo pessoal ou não? São espíritos que nos encontram e agem dessa forma. Por uma e outra coisa. Às vezes, trata-se de inimigos que fizestes nesta vida ou em existência anterior e que vos perseguem. De outras vezes, não há nenhum motivo. Então, quando acontece, pode ser porque é alguém que um desafeto do passado, alguém que a gente prejudicou, e aí, de repente, nos acha e começa uma vingança. Essa é a obsessão clássica. São espíritos que nos querem mal, mas tem o quê? Tem um motivo. Porque quando a gente fala assim, entrou na mesma frequência, na mesma faixa vibratória, é mais fácil entender quando a gente fala dos espíritos que nos instigam aos vícios. Vícios que a gente tem. Esses espíritos que são vingadores do passado, esses obsessores, qual que é o vínculo que a gente tem com eles? Muitas vezes a nossa culpa. Então lá no subconsciente, a gente tem esse desconforto na consciência. Quando eles nos acham
eles começam uma perseguição. Não quer dizer que vão conseguir nos obsediar. Porque se nos encontra, não é porque nós estamos na casa espírita, mas se nos encontram fazendo o quê? Nos esforçando no bem, nos esforçando em sermos seres humanos melhores, provavelmente não vão conseguir o quê? O processo obsessivo. Podem ser também aqueles obsessores que, no caso, não são de existências passadas, são dessas. Vamos supor que a gente brigou com alguém que já desencarnou. Essa pessoa pode ficar vindo aqui nos influenciar? Claro que sim. Ela não permanece a mesma? Ela não está ali rancorosa, ressentida, magoada? A mente dela vai se ligar aonde? Naquele que ela julga o seu ofensor. Então, muitas vezes, vai perturbar nós aqui encarnados. Já é uma outra situação, muito semelhante. Um foi numa outra existência, esse foi nessa existência. E pode acontecer também o quê? De nem conhecerem a gente e virem nos perturbar. Aí a gente fala assim, mas por que a criatura vai perturbar? A gente nem conhece. Porque sabe que vai conseguir a mesma ali sintonia. Então, eles vêm nos trazer esses desgostos. Por quê? Porque eles gostam. Eles não querem ver a nossa felicidade. Não são espíritos inferiores. Vamos pensar, a gente aqui encarnado. Quantas pessoas não querem o bem de outras? Isso é incomum? Então, tem espíritos também que estão sofrendo e querem o quê? Que os outros sofram também. Então, pode ser todos esses casos. Isso é importante. Porque muitas vezes, quando alguém adentra a casa espírita e está num processo obsessivo, o que todo mundo fala já? Já é quase que um rótulo. Foi na existência passada. Ele fez alguma coisa para esse obsessor. E nem sempre, né? Já na 531, Allan Kardec vai perguntar: o rancor dos seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a sua vida corpórea? Quantas vezes uma pessoa ou nos prejudica, ou mesmo nem nos prejudica diretamente, mas é uma pessoa má, que a gente fala, nossa, aquele dirigente está fazendo guerra, uma pessoa ruim, pessoa má. O que a gente às vezes pensa? Podia morrer, né? Podia levar uma coisa dessa, né? Pode levar. Vai acabar, gente? Só acabou o quê? A matéria que servia de corpo não serve mais. Mas essa pessoa, essa mente, ela vai continuar o quê? A mesma. Por que os espíritos superiores estão nos dizendo? Para que a gente possa, né? Tem até uma passagem no Evangelho, para que a gente possa resolver as nossas contendas enquanto estamos a caminho. Ah, mas aquela pessoa não tem jeito de ter, não tem nem diálogo com a pessoa. O que a gente pode fazer? Pagar o mal com o bem, orar pela pessoa. Vocês concordam? Então, não é raro, às vezes a pessoa, às vezes brigou, ofendeu, de repente você encontra essa pessoa. E você pode tratá-la muito bem, sem rancor no coração. Aqui você já vai diluindo o ódio do outro, vocês concordam? E a gente faz isso, a gente dilui o ódio. Se brincar, a gente põe mais lenha na fogueira. Mexeu comigo? E aí a gente vai tendo essas contendas, vamos tendo o quê? Situações que agravam a nossa evolução. Porque enquanto não resolvermos esses sentimentos de mágoa, de ódio, de vingança, tem como a gente se ver nos mundos mais evoluídos? Não, então a gente vai permanecendo nos mundos de expiações e provas, porque é aqui que nós podemos expiar as nossas faltas. E aí tem uma parte muito bonita de Jesus falando com os apóstolos, com os discípulos, isso está no livro Boa Nova, é sobre o perdão, que Jesus fala que o ponto final de todo sofrimento, de toda contenda, é o perdão. Aí a gente pode se questionar, mas e se eu pedir perdão para a Alessandra? Aí a Alessandra fala, olha, Fabiana, você me ofendeu muito, não te perdoo. Mas se eu cheguei até ela com esse sentimento verdadeiro,
A minha proposta ali de pedir perdão foi sincera, não foi? Então isso é levado em conta. Da mesma forma, se a Alessandra que me pede perdão e eu não perdoo a Alessandra, ela vai continuar o quê? A evolução dela. Aí a gente percebe que esse perdão é uma libertação no sentido dos nossos sentimentos e não do outro. Então esse ofensor, quando nós o perdoamos, nós vamos prosseguir a caminhada. Ele ainda vai estar envolto em quê? Nos próprios sentimentos. Da mesma forma nós. Quando a gente fica ali nesse ressentimento, é um peso que a gente carrega. Às vezes o outro nem pensa na gente, já se desvencilhou da gente, mas nós vamos permanecer assim até quando? Até quando essa aflição nos trouxer um arrependimento. Quando nós tivermos coragem de espiarmos, de repararmos essa situação. O que é a reparação? Aí está lá na primeira epístola de Pedro, o amor que cobre a multidão de pecados. Na aula de quinta-feira, falando sobre família, só para a gente ilustrar o perdão. Deus é tão sábio que muitas vezes a gente tem contendas, ódios terríveis. A gente passa a odiar alguém. Aí nós desencarnamos e fazemos ali, a gente não quer reencarnar com a pessoa. A gente até brinca, nossa, eu vou fazer todo o bem, que eu não quero voltar com aquela criatura, não, né? Mas nós vamos voltar com ela. Por quê? Porque a gente tem que amar. Então, às vezes, no nosso núcleo familiar, vem ali um inimigo do passado, mas ele nasce da gente, é filho, e a gente morre de amores. Quando a gente passa a amar a criatura, e esse vínculo vai se solidificando, se tornando cada vez mais verdadeiro, às vezes quando a gente desencarnar e alguém fala, sabe seu filho, aquele, ele fez isso, te matou, pôs um pedaço em cada cidade, como se diz. O que a gente vai falar? Meu filho, tem problema não. Então esse é o quê? Quando a gente fala, é o amor que cobre a multidão de pecados. A gente pode até lembrar de tudo, mas a gente não sente, não ressente. É interessante como a gente pode o quê? Essa libertação. Foi isso que Jesus veio nos dizer, né? E o nosso orgulho fala que, mas eu vou perdoar? Você sabe o que ele fez? Aí a gente já quer destruir a criatura de novo, né? Na 531, a linha A, Kardec então pergunta. Mas acho que a gente não leu a resposta não, né? Vamos aqui, ó. Muitas vezes, então, o rancor dos seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a vida corpórea. Muitas vezes reconhece sua injustiça e o mal que fizeram. Então, se eles reconhecerem que estão errados e arrepender, eles vão aqui nos atormentar? Não. Mas, muitas vezes também, vos perseguem com o seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Então, esse que nos odeia, que desencarnou, ele pode, ao desencarnar, perceber o quê? Nossa, mas que coisa mais assim, inútil, né? Se arrepende do que fez e segue. Vida que segue no plano espiritual. Ou então não. Ou então ele continua com esse ódio, continua nos perseguindo. O que Deus permite? Na realidade, tudo isso vai servir de quê para nós? De provas. Para a gente também perceber como a gente vai lidar com esses casos. E agora sim, na linha A, Kardec faz a pergunta mais interessante. Pode-se pôr termo a isso e por que meio? Então, a gente pode colocar fim nessas contendas, que muitas vezes tem gente que fala, eu tento tanta coisa, parece que eu estou amarrado. Vocês já ouviram isso? Nada para mim dá certo. E esse nada para mim dá certo, às vezes eu vou colocar a culpa em mim? Não, os espíritos. Os espíritos, gente, não me deixa evoluir, não me deixa perdoar, não me deixa fazer o bem, não deixa nada. Tudo culpa dos espíritos. A gente sabe que não é assim, mas como que vai colocar termo a isso?
pode-se sim colocar termo, orando por eles, e ao se lhe retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. Então, quando a gente ora pelos inimigos desencarnados, mesmo que a gente nem reconheça, é nós orarmos por todos aqueles que um dia a gente agrediu, a gente ofendeu, mesmo que a gente nem lembre. Mas é fazer isso de quê? Em espírito e verdade, de coração. E se a gente se vê obsidiado, e a gente tem essa força na oração, de pedir perdão a eles, o que acontece? Muitos obsidiados passam a deixar de lado a vingança e também se modificam. E aí nós teremos feito o quê? Uma caridade. Porque mas tem que ser, né, verdadeiro. Com as nossas ações, com os nossos exemplos, eles mesmos se transformam. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. Então, se a gente elevar a nossa frequência, eles não poderão mais o quê? Nos influenciar. Como que a gente eleva a frequência? Bons pensamentos, boas ações, bons sentimentos. A cada momento dessa existência, entendermos que, de repente, a gente não gostou de algo, que a gente achou ruim. Vamos colocar odiar, não, mas a gente achou ruim uma ofensa. É trabalhar esse sentimento em quem? Em nós. Trabalhar o perdão em nós. Assim a gente vai estar numa vibração em que a gente vai escutar, entre aspas, muito mais os bondosos espíritos do que os espíritos inferiores. E Allan Kardec, então, encerra com um comentário. A experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que, assim, expiaremos cedo ou tarde os males que pudermos ter acarretado a alguém. O que Kardec está falando? A cada um, segundo as suas obras. Então, se nós estamos passando por sofrimentos que muitas vezes a gente nem entende, que ao invés da gente pensar em culpar os espíritos, pensar em terceiros, que a gente volte esse sentimento para nós. Então, se fomos nós que em algum momento da nossa vida, aqui a gente está falando da existência, da vida, em alguma existência, a gente ofendeu, a gente magoou, a gente teve qualquer ação que a gente prejudicou alguém, que a gente tenha oportunidade nessa de fazer todo o bem e dedicar a esses a quem a gente ofendeu. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos dar seguimento chamando Francisco, que vai fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, meus irmãos. Boa tarde. Dando continuidade aos estudos que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Hoje nós estamos finalizando o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Que é das mensagens que Jesus traz para nós no Sermão do Monte. E como nós vimos durante todo o estudo que nós fizemos desse capítulo 7, uma virtude apareceu constantemente nas mensagens que nós aqui estudamos, que é a humildade, juntamente com a caridade. Virtudes essas que são contrárias ao orgulho e ao egoísmo, que dominam, que são as chagas da humanidade, como nos diz o Evangelho. Então, dando continuidade hoje para finalizar esse capítulo, nós vamos conversar sobre o item 13, que está nas instruções dos Espíritos.
E aqui nós temos uma mensagem do Espírito Ferdinando, que foi inserida no Evangelho segundo o Espiritismo por Kardec, e essa mensagem foi transmitida no ano de 1862. Então, Kardec colocou essa mensagem, que se chama Missão do Homem Inteligente na Terra. Qual é a missão do homem inteligente aqui na Terra? Será que todos nós somos inteligentes? Todos nós temos uma missão? Ou nós estamos aqui na Terra a passeio? Como muitas vezes a gente pode imaginar, nós estamos aqui, mas a gente não sabe o que veio fazer, qual o meu objetivo, o que é que eu estou fazendo. Às vezes a gente não toma conhecimento, daquilo que nós viemos fazer na Terra. Para que eu estou aqui? Por que Deus me enviou de volta aqui para a Terra? Será que foi para mim ficar rico? Para mim trabalhar, ficar rico, construir família, morrer, retornar ao plano espiritual? Às vezes eu não tomo consciência da minha existência, daquilo que realmente eu estou aqui para fazer. Então, vamos entender o conceito de missão, Será que todos nós estamos em missão? Ou não? Vamos ver aqui, missão, o dicionário está lá, encargo, incumbência, desempenho de um dever. Então, todos nós que estamos aqui nesse planeta, nós estamos com uma missão, com um objetivo, que nós viemos desempenhar essa missão, seja ela grande ou pequena. Às vezes, nós temos o critério do lato sensu, aquela missão ampla, em que nós, por exemplo, como pais, nós estamos desempenhando uma função muito importante. Por quê? Porque nós recebemos um espírito, ou vários espíritos, para que a gente possa educar esse espírito que veio para a nossa companhia, auxiliá-lo no seu desenvolvimento e colocá-lo na direção de Deus. Essa é uma missão que quase todos nós temos, com exceção daqueles que saem do mundo espiritual e que têm um objetivo em que o casamento não consta do seu planejamento espiritual. Existem muitos de nós que retornamos à Terra, que o casamento não está nos nossos planos. Então, às vezes, essas pessoas que não estavam com o casamento nos seus planos, mas também podem adotar os filhos, o que é muito natural, que tem ocorrido muito constantemente. Mas essa missão ampla todos nós temos no nosso trabalho, aonde nós estamos nos relacionando com as pessoas na sociedade, a gente fazer o nosso melhor, de nós harmonizarmos o grupo onde nós estamos. Então todos nós temos uma missão. Porém, poucos são os espíritos missionários, aqueles que já vêm com uma missão específica, seja no campo da ciência, seja no campo religioso, como, por exemplo, o nosso codificador Allan Kardec, que veio com a missão de trazer o Consolador que Jesus havia prometido. Então Kardec, o missionário, uma missão religiosa, ele nos trouxe essa doutrina que todos nós que estamos aqui agora, praticamos, e que veio nos esclarecer a respeito da vida, a respeito de como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, praticando o bem, aonde nós estamos, praticando a caridade, aprendendo a perdoar, a compreender, a tolerar. É claro que não é um trabalho muito fácil, a aquisição de todas essas virtudes. Porém, todos nós que temos essa meta de alcançar a perfeição, precisamos desenvolver em nós todas essas virtudes.
Certa vez eu estava caminhando ali pela UFO e havia um grupo de meninas andando, estudantes, e uma disse para a outra assim: eu não tenho paciência. Aí eu pensei, realmente, às vezes a gente não tem paciência, mas para que nós venhamos a crescer, nós precisamos desenvolver uma dessas virtudes, é a paciência, a tolerância, a calma, agir com equilíbrio nos momentos mais difíceis da nossa vida. Esse é o nosso objetivo, é a nossa meta como espírito encarnados. E assim, meus irmãos, então todos nós temos uma missão aqui na Terra, seja maior ou menor, mas todos nós não estamos colocados aqui aleatoriamente, sem saber o que vamos fazer, sem um destino a seguir, sem um rumo traçado para as nossas conquistas. Porque quando nós saímos do plano espiritual, já existe um planejamento para a vida de cada um de nós. Nós temos um plano, muitas vezes nós podemos até esquecer, mas quando nós consultamos a nossa consciência e as nossas tendências instintivas, como nos diz o Evangelho, nós sabemos aquilo que nós viemos fazer. Às vezes a gente não dá muita importância a isso, mas quando a gente começa realmente a olhar para nós, a gente vê que nós não estamos aqui ao léu. Nós temos alguma coisa importante a fazer aqui na Terra. Assim, meus irmãos, a inteligência pode ser conceituada como a capacidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair e compreender ideias e linguagens, sobretudo aprender. Então, todos nós somos inteligentes. Mas, às vezes, a gente fala assim, mas peraí, não tem aquela pessoa que não aprende nada, que é até considerada burra, né, como a gente diz na linguagem popular, essa pessoa é burra, ela não aprende nada, ela não tem um desenvolvimento intelectual assim, equilibrado, por mais que a gente repita para ela não entende nada que a gente fala, tem coisas que a gente fala, ela não compreende. Então, pelo que nós estamos entendendo aqui, né, todos nós, pelo conceito de inteligência, né, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de raciocinar, né, ter ideias, a capacidade linguística, né, todos nós temos num grau maior ou menor. E aí, meus irmãos, a ciência tem contribuído muito para que nós venhamos a entender exatamente essa questão da inteligência. Nos Estados Unidos, vários pesquisadores descobriram que existem vários tipos de inteligência. O pesquisador, o Dr. Howard Gardner, um dos cientistas, né, de Harvard, ele descobriu a teoria das múltiplas inteligências. Então ele disse que não existe só um tipo de inteligência, a inteligência cognitiva, mas ele falou que existiam vários tipos de inteligência: a lógico-matemática, a linguística, a espacial, a musical, a cinemática, a intrapessoal e a interpessoal. E depois ele descobriu mais duas, a naturalista e a existencial. Então, tem pessoas que não têm essa inteligência matemática, mas ele tem uma capacidade artística, onde ele tem facilidade de desenhar, onde ele tem facilidade de fazer coisas muito interessantes nessa área de desenhos. Ou então ele tem uma capacidade musical muito grande, ele ouve notas, ele entende aquelas notas como ninguém.
Às vezes a gente ouve música, né, e a gente fica assim, não percebe o erro que aquele que está cantando comete. Certa vez eu estava com um colega em determinado local, que ele é músico, e ele estava ouvindo o cantor se apresentar, e ele falou, nossa, ele errou, ele está errando demais as notas. E eu estava ali olhando, eu estava ouvindo apenas o som, eu não entendia o que ele estava falando, nossa, ele errou de novo essa nota. Então, a capacidade dele de entender de música era muito grande. Eu não entendia nada de música, não sabia se o cara estava errando ou não. Então, existem, né, inteligências diferentes. Então, não tem ninguém burro. Você tem um desenvolvimento maior em determinada área e o outro tem outra. Então, a capacidade dele é diferente da sua. Não é que ele seja menos inteligente do que dele, é para uma outra área da vida. Né? Então, todos nós, de acordo com o que esse pesquisador está falando aqui, todos nós somos inteligentes. Um em determinada área, outros em outra. Tem pessoas que têm facilidade para falar, outros não têm a facilidade para se comunicar. Tem um outro que tem uma facilidade de entrar em contato com pessoas, e tem outros que não. Ele raciocina, ele tem a inteligência lógico-matemática, mas ele tem dificuldade de se relacionar com o seu próximo. E aí, mais tarde, essa teoria foi descoberta na década de 80. Também surgiu um pesquisador chamado Daniel Goleman, todos nós conhecemos, né? Que ele, o psicólogo Daniel Goleman, jornalista, que ele nos falou da inteligência emocional, né? Que é aquela inteligência em que nós aprendemos a lidar com nossa emoção, né? Que está sendo muito usada atualmente nas empresas, né? Porque não está contratando, no momento que vamos contratar, que a empresa vai contratar alguém, não está olhando só a sua parte técnica, mas também a parte emocional, essa condição que a pessoa tem de interagir com outros seres, de praticar ali aquela harmonia no grupo onde ele está, sem que ele seja aquele que discorda de tudo, aquele que cria problemas para o grupo. Então, essa inteligência emocional, ela foi tratada por Daniel Goleman, esse jornalista, tem até um livro, né, Inteligência Emocional, que está sendo muito usado atualmente. Essa habilidade, né, que nós precisamos desenvolver de lidar com as nossas emoções, a ira, a revolta, a irritação, a mágoa, o ciúme, o ressentimento, o rancor, como foi falado aqui, né? Então, nós precisamos, todos nós, desenvolver esse potencial. Também surgiu uma pesquisadora chamada Danah Zohar. Ela é formada em física e filosofia. E ela disse que nós temos uma inteligência espiritual. E que no nosso cérebro existe o ponto de Deus, uma área responsável pelas experiências espirituais dos seres humanos. Então, existe em nós, né, segundo essa pesquisadora, esse ponto que é chamado ponto de Deus. Ela também escreveu um livro a respeito disso, dessa inteligência espiritual que todos nós temos. E, atualmente, apareceu a inteligência artificial, né? Essa capacidade que nós estamos vendo aí de lidar com a tecnologia, né, que tem contribuído muito para o desenvolvimento tecnológico de todos nós. E aí, meus irmãos, quando nós observamos todo esse tipo de inteligência, né, a gente vê que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec já fazia perguntas a respeito disso. Então, na primeira parte do Livro dos Espíritos, na questão 23, Kardec pergunta: o que é o Espírito?
E os espíritos respondem: o princípio inteligente do universo. Então, essa inteligência ela já aparece ali a partir do momento em que o princípio inteligente começa a sua jornada até alcançar o seu desenvolvimento, até ele desenvolver essa inteligência quando ele chega no reino animal, quando ele se transforma realmente em espírito, né? E aí ele continua perguntando, Kardec pergunta mais uma vez: é o espírito sinônimo de inteligência? Será que o espírito é sinônimo de inteligência? E os espíritos superiores respondem: a inteligência é um atributo do espírito. Então, todos nós temos esse atributo da inteligência. Uns desenvolvem mais e outros menos. Aqueles que se esforçam mais, aqueles que trabalham com esse objetivo, eles desenvolvem mais essa inteligência. Porém, na segunda parte do Livro dos Espíritos, na questão 76, é perguntado que definição se pode dar dos espíritos. E a espiritualidade superior responde: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Todos nós, espíritos encarnados, somos seres inteligentes. E a gente pode usar essa inteligência para o nosso bem e também para auxiliar o nosso próximo. Então, meus irmãos, quando nós vamos na mensagem que o Espírito Ferdinando nos trouxe, né, que é a missão do homem inteligente na Terra, qual é essa missão? E ele começa dizendo assim: não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitamos. Então, às vezes, né, a pessoa tem um determinado grau de inteligência e ela se acha o máximo. Ela acha que ela é superior aos outros por ela ter desenvolvido numa determinada área um nível de inteligência mais avançado do que outros. Porém, ele está dizendo aqui que a nossa inteligência, por mais que nós sejamos muito inteligentes, essa virtude, né, da inteligência ainda é muito limitada aqui na Terra. Porque, como nós sabemos, né, a Terra é esse planeta pequeno, né, que se encontra na nossa galáxia, né, que tem milhões de planetas. Então, nós estamos aqui na Terra e às vezes a gente se acha o máximo, se orgulha de saber alguma coisa. E a gente está vendo que, com o avanço da ciência, né, a gente percebe que a cada momento surgem novas ideias, surgem novas teorias, novos conhecimentos. Aquilo que a gente sabia em determinado momento, se a gente não se atualizar, ele vai ficando defasado. Quem se forma hoje numa universidade qualquer, se ele se formar como antigamente se fazia, pegava-se o diploma, colocava-se no seu escritório e ficava ali aguardando, né, já estou formado, não preciso mais nada, daqui a algum tempo ele não sabe mais nada. Por quê? Porque os conhecimentos se multiplicam a cada momento, a cada instante, vão se renovando, vão surgindo novas áreas dentro daquele mesmo sistema, né, daquilo que ele conhece, vão surgindo novas teorias, né, novas tecnologias, e nós que somos seres em evolução, nós precisamos acompanhar esse crescimento da tecnologia e também nós precisamos nos desenvolver moralmente, porque são as duas asas da nossa evolução, a intelectual e a moral. Então, meus irmãos, esse Espírito nos traz esse tema atualíssimo, que em 1862 ele já havia manifestado esse conhecimento, trazendo para nós a informação
de que o homem que é inteligente, ele tem uma missão na terra. E aí ele continua: se Deus os fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a inteligência, foi porque ele quis que fizesses uso dela para o bem de todos. Olha que interessante, que Deus nos colocou em determinado local, onde é claro que nós precisaríamos nos esforçar, precisaríamos nos melhorar, né? Ah, mas eu me esforcei, Deus não me ajudou. Ao contrário, se Deus colocou você ali, é porque Ele tinha uma tarefa para você, para todos nós, para que você pudesse se desenvolver e também ajudar o seu próximo, fazer uso dessa inteligência para ajudar seu semelhante, os menos favorecidos, para que eles também possam crescer para Deus. Não se orgulhar, não se envaidecer daquilo que você sabe, mas aprender a humildade, que é essa primeira virtude que todos nós precisamos desenvolver. Às vezes, a gente se acha o máximo, só porque a gente sabe alguma coisa diferente do outro. Mas, na verdade, nós tivemos o mesmo ponto de partida. E se nós nos esforçamos mais do que os outros, né, porque existem pessoas que são mais esforçadas do que outras, não é porque Deus deu mais inteligência para um do que o outro. Não. É porque nós entendemos que nós precisaríamos nos esforçar. Deus deu inteligência igual para todos nós. Só que uns são mais esforçados do que outros, são mais dedicados, e esses aprendem mais, crescem mais em determinada área. Mas não que ele seja mais inteligente. E nós não devemos nos orgulhar, nos envaidecer do conhecimento que nós temos. Então, meus irmãos, nós precisamos então aprender, né, que essa humildade deve fazer parte de todos nós que estamos em desenvolvimento. Porque todos nós estamos em crescimento a cada dia. Cada dia que nós nos observamos, a gente percebe que a gente precisa crescer em determinada área, em determinada virtude. Será que eu estou lidando bem com as minhas emoções? Será que eu estou lidando bem com o sofrimento? Será que eu estou me relacionando bem com as pessoas? Porque às vezes a gente se acomoda numa determinada situação e a gente fica ali parado e não faz mais nada. Então nós precisamos todos os dias olhar para nós e pensar: no que eu preciso melhorar hoje? O que eu posso fazer hoje por mim? Hoje eu vou dar atenção a tudo aquilo que eu fizer. Então a gente desenvolve a atenção plena. Tudo aquilo que eu vou fazer, eu estou atento no dia todo. Aí eu percebo meus erros. Espera aí, eu fiquei irritado naquele momento, eu fiquei nervoso. Por que aconteceu isso comigo? Por que eu deixei de praticar a caridade quando aquela pessoa que estava necessitando se aproximou de mim? Então, quando nós nos observamos, tentando nos autoconhecer, nós descobrimos que nós precisamos a cada dia desenvolver muitas partes em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e continue nos amparando agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Meus irmãos, vamos então nesse instante, finalizando, convidar os trabalhadores do passe para a sala do passe. Enquanto eles se preparam, a gente vai fazer a oração final, magnetização das águas.
Então vamos, nesse instante, agradecendo ao alto por esta tarde, por esses ensinamentos, acerenando as nossas mentes, corações e nos conectando a esta equipe de benfeitores que aqui nos auxiliam, nos preparando já para tomarmos o passe, rogando a magnetização das águas que se transformem na medicação necessária às nossas aflições, aos nossos males. Senhor Jesus, esteja sempre conosco, nos fortalecendo nessa caminhada evolutiva. Ampara-nos, Mestre, e nos dê a intuição, a luz, nos envolva no teu manto de proteção e com a oração ensinada por ti, daremos por encerrados os nossos estudos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Vamos todos em paz, assim seja. É só formar a fila, eles vão chamar, tá certo?